Olá pessoal, esse é o Jornal de Umas Notícias, edição de quinta-feira, hoje dia 11 de abril. E os destaques que preparamos para essa edição são: este sábado será o dia D da vacinação contra a gripe. De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, ainda faltam 40 mil pessoas para se vacinarem, nessa primeira remessa de vacinas. Mais um vexame da dupla Grenal. Um quer fazer um fiasco, outro segue atrás. Saiba por que um ministro tem mais poder que uma nação inteira. Posto de combustível interditado aqui em Bento Gonçalves por adulteração do líquido. Banheiro público da Praça Walter Galassi, interditado para reforma. Estas são algumas das informações do Jornal Últimas Notícias de hoje. A apresentação é de Ney Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o Jornal Últimas Notícias falando de política como sempre. Hoje vamos falar de covardia, pura e simples covardia, pois o Senado está sendo acovardado diante de um ministro da Suprema Corte que está impondo suas regras e que parece estar acima da lei. Ele censura a imprensa, as redes sociais, ele manda prender, fazer apreensões sem ter um motivo plausível, justo, ele abre processo e julga ao mesmo tempo. Sim, ele está rasgando a Constituição em vários pedaços. E a última ordem dele é que estamos falando aí toda essa semana, da briga de Alexandre de Moraes com Elon Musk, que você está acompanhando aí, não puramente aí no nosso canal, mas em todos os canais sérios de imprensa. Por que eu falo todos os canais sérios de imprensa? Sabe naquele domingo que teve a manifestação lá em São Paulo? Na segunda, o Jornal Nacional não mencionou uma vírgula. E olha que deu gente pra caramba, hein? Por isso que eu digo, só em canais sérios. Lá eles têm um lado ideológico, um lado político que um jornalista não deve ter. Bom, pois ele impôs uma censura nas redes sociais, imensa. E para quem expressa sua opinião, quem discorda de suas ações, ele sem piedade manda caçar os direitos do cidadão. E ele não sofre nenhuma sanção ou limite de ninguém. Todos têm medo de questionar o ministro, pois um advogado, lembra o advogado daquele parlamentar que foi preso por ele, o Daniel Silva? Daniel da Silveira. O advogado do Daniel foi questioná-lo e pedir uma regressão do regime de pena para o seu cliente. E o ministro, sabe o que o ministro falou? Ele ordenou uma multa ao advogado sobre que tinha uma instigância de má-fé no pedido do advogado. Você entendeu o que eu falei? O advogado do réu foi pedir uma regressão de pena e acabou sendo multado. O advogado foi multado por fazer uma pergunta ao ministro. Que coisa, né? Fora isso, ele mandou prender muita gente sem culpa naquele dia 8 de janeiro. Fez uma ação coletiva, eu nunca tinha visto isso, de todos que estavam nas manifestações, aquela manifestação pacífica. Claro que tinha os baderneiros aí no meio, mas a grande maioria era pessoas de bem. E foram incluídos nesse inquérito, Claro que tem que prender o pessoal que depredou aí os três poderes. Esse sim tem que apodrecer na cadeia.
ele resolveu aí então que todos eram culpados, ele simplesmente, né? E prendeu 1.300 pessoas, sabendo que os depredadores, em sua maioria, eram pessoas infiltradas. Depois foi comprovado aí pelo inquérito que a grande maioria dos manifestantes que fizeram aquela baderna eram de esquerda. Aqueles que vandalizaram os três poderes aí. Mas deixamos isso de lado. Ele usou a mesma prerrogativa para prender todos. Isso também é inconstitucional. Não sei se você leu a Constituição, mas você não pode prender um monte de pessoas aí dizendo que todo mundo cometeu o crime sem ter cometido. E não deixou... ele prendeu as pessoas e não deixou que os advogados da defesa pudessem ver os autos. Não deixou. Pois os seus clientes eram culpados, disse o magistrado, né? Uma série de bizarrices que ele vem provocando ali, e não volta atrás, né? Às vezes... muitos problemas até do mundo seria de voltar atrás um pouquinho, dá um passo para trás aí, se resguarda um pouquinho. A tua paz é melhor que a tua certeza, sabia? Às vezes você recua um pouquinho e você tem paz pro resto da vida. E agora, Alexandre de Moraes não pode nem sair de casa, né? Fez coisa errada, né, meu amigo? Ninguém tinha coragem de corrigir esse senhor, e daí chegou o Elon Musk e mudou toda a história. O poder do ministro não se limitou apenas a este crime, né? Ele julgou pessoas, ainda voltando a falar do dia 8 de janeiro, ele julgou pessoas que não têm foro privilegiado no Supremo. No Supremo, na última instância. Ele deixou na cadeia alguns cidadãos, por um ano, quase um ano. Alguns foram libertos com restrições. E eles não podem se manifestar, né? Eles não podem compartilhar as suas experiências nas redes sociais e são mantidos com tornozeleiras eletrônicas. Para bandido mesmo que rouba, né, não tem tornozeleira. Mas para os inimigos de Alexandre de Moraes, esse tem, né? E para finalizar aí, um juiz tem os seus afazeres. E se restringem em julgar, apenas julgar. Não para perseguir opositores, que é o que ele está fazendo. A gente está vendo que acontece isso. Como ele está fazendo diariamente, né? E só falando do judiciário, no bloco político, porque o caso é que o judiciário está ligado umbilicalmente ao legislativo, né? Pelo menos em termos de STF, né? A Suprema Corte está fazendo leis e um monte de coisa, então por isso que a gente fala. E é político, né? Porque Lula puxou para si as dores de Moraes aí, né? Lula mandou o bilionário cuidar de árvores da mata. Eu não entendi bem. Só não pode ser da mesma maneira que a ministra de Lula, Marina Silva, está fazendo, né? Pois logo que ela pegou aí essa pasta, né? Ela disse que iria ter desmatamento zero, queimada zero, desmatamento zero, até um tal ano. Só que até agora, presta bem, faz um ano e estamos no mês 4, né? 1 ano e 4 meses. E o desmatamento só aumentou. Não sei que fórmula secreta essa ministra vai usar para mudar essa situação. Pois 1 ano e pouco da ministra frente a essa pasta, né? Os números de desmatamento é bem maior que os 4 anos do governo anterior. Ou será que foi Bolsonaro que está metendo fogo na Amazônia ou fazendo desmatamento, hein? Não sei.
Por que será que a ministra não aparece para mostrar os números? No começo ela falava em alto e bom som, para todo mundo ouvir que ela ia acabar com o desmatamento. E agora? Aonde é que ela está? Eu não vejo mais elas nos noticiários, nada, né? Situação complicada. Bom, hoje encerramos por aqui o bloco político e vamos passar aí para o bloco esportivo. Um pouco de tristeza aí para todos nós essa semana no esporte. Pessoal, ontem à noite Eduardo Cudê conseguiu fazer uma façanha que nem o maior secador fanático do Internacional conseguiria imaginar, né? A equipe colorada diante de sua torcida no Beira-Rio contra um time muito inferior, que fez a sua primeira partida fora do país de origem contra o Internacional, saiu de casa uma vez. E tem a folha salarial aí de R$350 mil mensais. Você já pensou nisso que eu te falei? E perdeu a sua partida de estreia em casa. E veio aqui no Beira-Rio, eu estava planejando aí 3, né? E sim, o pior time da chave conseguiu empatar com o Internacional. Em relação a esse time aí, a equipe de Eduardo Cudê não conseguiu vencer o time, né? Foi uma partida para os colorados perderem de vista. Um 0-0 onde Alan Patrick, além de não se destacar na partida, por quê que eu quero dizer isso? Alan Patrick é o motorzinho do Internacional. Aonde ele não funciona, as outras peças que estão com ele não se destacam, termina o futebol do Internacional. Ele se machucou e provavelmente estará fora da partida contra o Bahia. Que coisa, notícia ruim, né? Provavelmente, tomara que não, né? E se der mais algumas partidas com desempenho baixo, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu não sei se todos os colorados vão gostar. Eu quero ver se o Cudê não vai enrolar a sua bandeirinha e desembarcar do barco. Lembra que ele já fez isso no passado, né? Lembra quando ele deixou o Inter e foi pro Vigo? As coisas enfeiaram aqui, ele pegou as trouxinhas deles e se mandou. Lembra quando ele deixou o Galo? Então nós temos que prestar bem atenção nessa situação. E da parte gremista aí, que fez um belo fiasco também na terça-feira, agora pretende esquecer e virar a chave. Então agora tem que focar no Vasco da Gama nesse domingo às 16h30. Um confronto que vai trazer um problema para Renato Portaluppi, né? Na lateral esquerda, pois o titular, que é Reinaldo, está machucado, seu reserva imediato, que é o Mike, também se machucou contra o Achipato. E daí só tem gurizada nova, o Zé Guilherme, o Wesley. Um pouquinho melhor o Cuiabano. Um pouco mais experiente, né? Não melhor, né? E na improvisação, como ele já usou, né? O Fábio, né? Por aquele setor. Mas Renato tem que resolver essa dúvida até o embarque da equipe no sábado para o confronto do domingo. Outra notícia do Grêmio é que até demorou, né? Demorou bastante, mas foi que Gustavo Nunes agora está em definitivo no elenco do Grêmio, no elenco principal. Ele tinha ainda umas metas a serem batidas aí em contrato e bateu algumas delas. Agora entra no elenco profissional aí, um belo aumento salarial no bolso, né, Gustavo? É isso aí, joga pra caramba, tem que ganhar pra caramba. Bom, o zagueiro Bruno Vini deixa o tricolor gaúcho, ele foi para o Vitória da Bahia. E o plantel de zagueiros do tricolor gaúcho está encurralado, hein? Tá ficando cada vez menor. Amanhã teremos mais notícias do futebol aqui no Jornal Últimas Notícias.
que tem um oferecimento, esse bloco tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. No mês de aniversário da Natal Fitness, convidamos todos vocês, nossos clientes e amigos, para participarem da nossa promoção de aniversário. Promoção esta que inclui todo o segmento de vestuário esportivo exposto na loja, nas condições de pagamento de até 4 vezes nos cartões de crédito. Portanto, convidamos todos vocês a participarem. Pessoal, esse aí foi o Natal. Antônio Natal aí, falando aí sobre as promoções aí da Natal Fitness, então não dá para perder. Voltando ao nosso jornal, um posto de combustível aqui de Bento Gonçalves foi interditado por irregularidades. Uma operação coordenada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor lá de Porto Alegre, lá da capital dos gaúchos, em conjunto com a Promotoria de Justiça especializada aqui da capital do vinho. Eles fizeram essa ação e resultou na interdição de uma abastecedora de combustíveis. Quer saber aonde? Na rua Doutor Casagrande, no centro da cidade, próximo aí à Igreja Cristo Rei. Então foi trancado aí devido a irregularidades relacionadas à adulteração de óleo diesel. A ação ocorreu no início desta semana e contou com a instalação de um laboratório móvel de análise de combustíveis nas dependências da Promotoria de Justiça de Bento Gonçalves. No total, foram realizados 108 análises. Foram pegas, 108 análises, foram feitas com 64 amostras de combustíveis coletadas em 34 postos de combustíveis. Também localizado não só em Monte Belo, são 34 postos, não em Bento Gonçalves, também foi em Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa. É bem interessante, hein, que essa galera faça essas análises, Elas foram feitas em equipamentos certificados pela Agência Nacional do Petróleo e do Biocombustível. Além das interdições da comercialização do produto, com o lacramento da bomba e o tanque, a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul de apreensão de notas fiscais do produto impróprio. Complicou aí pro posto, Os promotores de justiça Carmen Lúcia Garcia e da Promotoria de Justiça Especializada de Bento Gonçalves, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, e da Promotora de Defesa do Consumidor de Porto Alegre participaram aí desta operação aí, e por isso temos que ter sempre aquele cuidado, abastecermos sempre em postos certificados, e mesmo assim, de vez em quando tem alguns que querem ser mais ligeiros que os consumidores, Então é muito interessante aí que sejam feitas essas aferições nos combustíveis. Bom, vamos a um pequeno comercial aí da Harmony, e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, em relação aí à saúde pública, vamos falar daquela novela dos banheiros públicos, né? Pois ela continua. Eu lembro que na campanha eleitoral passada, que também elegeu aí o pessoal dessa gestão, alguns postulantes aos cargos públicos prometeram algumas coisas sobre os banheiros que estavam fechados aí no centro da cidade, aí na Cidade Alta. Na época eu lembro que estavam fechados os banheiros da Praça Centenário, o da Praça das Rosas, que é ao lado aí da Igreja Cristo Rei, na Cidade Alta, o da Vico Barbieri, bem no centro de Bento Gonçalves, que também tinha essa questão do Covid, né? E esse da Praça Walter Galassi. Mas conforme o tempo foi passando, eles foram abrindo e fechando, mas para frequentar um banheiro desses, público, no centro, é dificílimo, pessoal. O cheiro é horrível. Então, conforme o entender dos mandatários dessa pasta, eles faziam manutenção, arrumavam, limpavam, mas não ficava muito tempo, né? A manutenção de alguns deles estavam deploráveis. A nossa pauta de hoje é sobre o banheiro da Praça Walter Galassi. Deixa eu botar aí a imagem dele, ó. Parece um presídio, mas não é, né? É um banheiro. E mais uma vez ele está interditado. Desta vez a medida foi anunciada pela prefeitura ontem. E o banheiro será feito aí uma restauração, trabalho de limpeza, pintura. De limpeza teria que ser diariamente, né? Onde passa muita gente, tipo no banheiro do shopping, eu acho que eles passam 2, 3 vezes, sei lá, 4, 5 para limpar por dia, né? Porque é bastante gente, né? Então, eu acho que tem que limpar mais. Não há uma previsão exata de quando os banheiros serão liberados para ser utilizados pela população. Mas quando nós tivermos mais informações, com certeza nós repassaremos aqui. Deixa eu tirar minha imagem da frente. Olha aí o que acontece. A imagem do jornal de hoje se refere à saúde, pois o dia D da vacinação contra a gripe será nesse sábado, dia 13. Hoje é dia 11, então daqui 2 dias, dia 13. As unidades de saúde estarão aplicando o imunizante das 8 às 16 horas. E a unidade móvel, que estará estacionada no centro da cidade, funcionará das 9 às 15 horas. Já foram vacinadas até o momento 7.000 pessoas. E a pretensão é que sejam vacinadas aí mais de 46.000 imunizadas aí nessa primeira parte da campanha. Então, se você faz parte desse grupo prioritário, não perca tempo. Vá até um posto de saúde ou até o centro nesse sábado e faça a sua parte. Se vacine. Gripe também dá um problema muito grande, então bom é a gente se vacinar. Bom, pessoal, um grande abraço. Hoje, dia 11 de abril, então essa foi a edição do dia 11 de abril e aguardo vocês amanhã, na edição de amanhã do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!